o que é dano. Aí eu tenho mania de tentar fazer o conceito preciso. O dano é a violação, uma violação a um interesse juridicamente tutelado. Esse conceito está muito aberto. É verdade. É uma violação a um interesse juridicamente tutelado, protegido. Por quê? Porque eu, falando desse dano, uma violação ao interesse juridicamente tutelado, eu posso adjetivá-lo para compreender melhor um tema que está na ordem do dia há pelo menos 20 anos. Eu sempre brinco, sala de aula, dizendo que esse tema é o pretinho básico que toda mulher tem. Serve para qualquer situação. Que é um tema que não sai da moda. Não sai da moda. Que tema é? Que tema é esse? É o tema do dano moral e do dano material. Qual a diferença do dano material para o dano moral? O que é o dano moral que se fala tanto? Olha eu fazendo aquele exercício de novo. Se eu tenho um conceito de dano como a violação ao interesse juridicamente tutelado, eu vou dizer que o dano material e o dano moral vai ser uma adjetivação disso. Então, o dano material é a violação ao interesse juridicamente tutelado de conteúdo pecuniário, que tem correspondente pecuniário. E o dano moral é o que não tem esse correspondente pecuniário. Observe bem, que eu vou explicitar mais. Observe bem. Eu não disse que dano material é fácil de quantificar e dano moral é difícil. Há danos materiais que são extremamente complicados de quantificar. Pense numa outra classificação que eu vou falar daqui a pouco, do lucro cessante. Se eu bato o meu carro num táxi e esse indivíduo fica um mês sem rodar, há o dano emergente ao conserto do carro e ao lucro cessante, o que ele razoavelmente deixou de ganhar. Quanto ele deixou de ganhar? Não dá para tomar uma pílula verde, entrar na realidade do Matrix e verificar o que aconteceria se o fato não tivesse ocorrido. Não dá para imaginar como é que seria numa realidade alternativa se eu faço. Não dá. Não dá. Absolutamente não dá. Então, o que se faz? Estima-se. Faço por avitramento, verifico lá quanto é que é mais ou menos que ele ganha, faço uma média de 6 meses, faço uma média de um ano, sei lá. Quanto é que dá? Quanto é que deu para fazer isso? E é dano material da mesma forma. Mesmo eu não tendo nunca eu vou saber exatamente quanto ele iria ganhar. Ele poderia não transportar ninguém, ele poderia transportar um cara que desse uma gorjeta poupuda. Não dá para saber. Eu faço uma estimativa. Mas, mesmo não podendo saber precisamente quanto é, há uma correspondência pecuniária. Ao contrário do dano moral, que nunca haverá correspondência pecuniária. E aí, meus amigos, eu quero aprofundar dano moral com os senhores. Eu tenho que aprofundar dano moral com os senhores. Até mesmo para que a gente possa ter uma prestação jurisdicional mais adequada. Talvez uma prestação jurisdicional, às vezes, menos... eu vou usar uma expressão que é adequada. Menos demagógica. Por quê? O que é dano moral? A violação do interesse juridicamente tutelado sem conteúdo pecuniário. Ótimo, maravilha, mas você está conceituando por exclusão. E isso não é conceituar. É verdade. Do ponto de vista metodológico, você está certíssimo. É preciso conceituar. É preciso dizer o que é esse dano moral. E aí, amigos, por gentileza, eu quero provocá-los a refletir e buscar superar uma doutrina que já foi muito útil no passado,
principalmente para vencer as resistências conservadoras do Supremo Tribunal Federal, mas que hoje soa demagógico. O que é que eu quero dizer? Não vá me dizer que dano moral é dor. Não vá me dizer, meu amigo de Valença que está me olhando aí. Ele tá sozinho, ó. Dá tchau pra ele. Ele tá dando tchau. Deu tchau. Eu não posso. Ele tem um Juazeiro, tem um monte de gente. Eu não posso continuar dizendo que dano moral é dor, é tristeza, é transtorno indevido, é constrangimento, sei lá. Se eu fosse citar o Bussunda, eu ia dizer, deixa Dilson, para com isso. Por quê, meus amigos? Porque a dor, a tristeza, ela pode ser consequência do dano, mas ela não é o dano em si mesmo. O que é o dano moral? Aí eu tenho que fazer a homenagem, o registro, porque quando a teoria é minha, eu digo é minha. Mas quando a teoria eu absorvi de outras pessoas, eu tenho que dizer, citar a fonte, é honestidade intelectual. Isso aqui é o Paulo Luiz Neto Lobo, que hoje está no CNJ, da Federal de Pernambuco, Federal de Alagoas. Ele tem um grupo de pesquisa específico sobre isso. Dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade. E o fato do novo Código Civil trazer previsão específica, claro que seria uma aula só sobre direito da personalidade no novo Código Civil, é outra sugestão, né? Mas o fato do novo Código Civil trazer previsão específica de direitos da personalidade, os artigos 12 a 21, por si só já dignifica o Código. Já traz um diferencial. Por quê, amigos? Porque há uma mudança ideológica do Código Civil de 16 para o de 2002. O Código Civil 16 é um código oitocentista calcado numa ideia puramente patrimonialista. A expressão não é minha, mas de Judite Martins Costa e Gerson Castelo Branco, naquele livro Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil. Eles dizem que o Código Civil 16 só se preocupava com 5 personagens. 5 personagens, 5 pessoas eram a preocupação do código. O pai de família, o contratante, o proprietário, o possuidor e o testador. E é o pai de família, o contratante, o proprietário, o possuidor e o testador. Ou seja, era um código machista também. Porque o código só se interessava para o homem. É verdade, é a mais pura realidade. O Código Civil 16, isso durou 60 anos, só mudou para o Estatuto da Mulher Casada nos anos 70. A mulher casava, tinha uma cápsula de minúcio. Ela era plenamente capaz, casava, virava relativamente capaz. Algumas das pessoas que estão me ouvindo, que casaram nos anos 70, se tornaram relativamente capazes que casaram. Você pode dizer que esse código era um código que reflete ideologicamente a sociedade moderna? Não. O Código 2002, sim. Claro que é um grupo que já passou de evolução. E aí, meus amigos, é preciso perceber que o Código Civil de 2002, quando tem essa preocupação de a tutela dos direitos da personalidade, o que são os direitos da personalidade? Desse conjunto de atributos físicos, psíquicos e espirituais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais, ele já, por si só, já significa o código. Mas, Pamplona, você fez um conceito de direito de personalidade muito rápido e eu não peguei. Anota aí, no rodapé. Conjunto de atributos físicos, psíquicos, espirituais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. O que é que eu quero dizer com isso, meus amigos? Eu quero dizer que corpo, mente e espírito, integridade física, olha meus acidentes no trabalho, meus doenças ocupacionais, integridade psíquica, olha a noção de liberdade de crença, liberdade de consciência, propriedade, direitos autorais, liberdade espiritual, honra, dignidade, vida privada, imagem. Nada disso tem preço. Para as outras coisas, Mastercard, Credit Card, todo mundo pensando mesmo. Mas, meus amigos, isto é sensacional.
Esse tipo de doutrina se encaixa perfeitamente. Se os senhores pararem para analisar a hipótese que os tribunais reconhecem reparação por danos morais, os senhores vão achar que pode violação do direito à personalidade. E isto é sensacional pro jurisdicionado, pro advogado e pro magistrado. E que eu falei que era demagógica determinada coisa? Você vai interrogar o reclamante que foi ofendido na sua moral. Às vezes ele acha que ele tem que chorar para o juiz se comover. Não. O processo é uma forma civilizada de solução de conflitos. Se ele não tem condições de falar sem chorar, vamos adiar a audiência. Para amanhã, o senhor venha melhor, tome uma água. Ou aquela pergunta imbecil. Desculpe, a pergunta imbecil. O indivíduo lá. O senhor ficou triste porque foi ofendido? Imagine. Ou tá lá uma reclamação para discutir, por exemplo, um dano pro ricochete, a gente vai falar isso, né? Tá lá a viúva do empregado, perdeu, o cara morreu no acidente de trabalho. O senhor ficou triste? Qual é a resposta de um ser humano normal para esse juiz? Não, Pedro Bom, o que você acha? Que é feliz? É raciocínio. Mas perceba, e os servidores e advogados e magistrados que estão me vendo, né, que tenham mais tempo, pode lembrar, quando começou a ideia de reparação por danos morais, a gente ficava perguntando, né? Se o indivíduo ficou triste, para a questão da repercussão, para verificar se houve o dano realmente. Peraí, meu amigo. Qual é? Perceba comigo que isso, a dor, a tristeza, é consequência do dano. E aí você vai dizer que o cara quer provar que o indivíduo ficou feliz porque ficou viúvo, ou porque perdeu o pai ou o filho. Você me prova, então isso é o contrário, mas vai dizer que o indivíduo tem que provar que ficou triste. Chega a ser decadente. Chega a ser demagógico. Chega a ser insensível. Por quê? Porque é a violação ao direito da personalidade que caracteriza o dano moral. Eu não vou ter que fazer essa investigação. Eu já tenho que, de fato, o indivíduo perdeu, falando de direito de trabalho, perdeu a capacidade laborativa, o indivíduo está aposentado, o indivíduo perdeu um dedo, uma mão, um braço. Não é possível que eu vá ter que perguntar isso. Porque o dano moral é evidente. O dano moral não é a tristeza, não é a dor que ele sente, é a perda da sua integridade física, que é um direito que tem que ser tutelado. É um direito juridicamente tutelado. Tem que ser violado. Dano moral. Pode gerar? Também dano material. E esse é um ponto fundamental para a gente compreender. Uma outra classificação sobre dano que é muito importante é a noção do... Já falei sobre isso, então antecipo. Do dano emergente e lucro cessante, que é a aplicação direta do artigo 403 do Código Civil. A ideia, o dano emergente é aquilo que efetivamente eu perdi com 403 do Código Civil. Aquilo que efetivamente eu perdi com a conduta danosa. E o lucro cessante é aquilo que razoavelmente eu deixei de ganhar. Então, o exemplo do taxista, acho que é didático, né? Então, fica fácil de visualizar a diferença ali de um dano emergente e lucro cessante. Agora eu quero fazer, ainda sobre dano, duas classificações importantíssimas que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso está sendo discutido hoje, na ordem do dia, na jurisprudência do TST, do STJ e, mais de um menos dia, vai chegar no Supremo. É preciso que a gente faça uma diferença, compreenda a diferença, porque isso é inclusive para efeito de competência da justiça do trabalho. Claro que os senhores sabem, ou se não sabem, ficam sabendo da minha propensão ideológica para dizer que tudo é nossa competência do trabalho. Se caiu um divórcio na minha mão, estou processando. Agora, a ideia básica, claro que isso é uma brincadeira, obviamente, né? Mas significa que a ideia de uma visão ampliativa é algo que a Ana Matra lutou
E que nós participamos desse processo, que, sem sombra de dúvida, foi uma das grandes notas da emenda 45, uma das grandes notas diferenciais de uma emenda que é conservadora, mas trouxe algo diferenciado na ampliação da competência de trabalho, na autonomia financeira das defensorias públicas. Então, algumas questões bem interessantes. E qual é o conceito ainda, qual a classificação de dano que eu quero provocar os senhores, porque ela é muito importante. É a diferença de dano direto para dano indireto e destes para dano reflexo ou aí é sinônimo de dano reflexo, ou dano por ricochete. Repetindo, a diferença do dano direto para o dano indireto e destes dois para o dano reflexo ou, sinônimo, portanto, dano por ricochete. A classificação de dano direto ou indireto se refere, se refere precisamente, estritamente, ao bem jurídico violado. Eu posso agredir a moral de alguém, dizer, olha, esse indivíduo é um canalha, que não merece qualquer respeito, e ofender, achincalhar a imagem dele, dizer que isso não é... Trazer determinadas situações. Lembre-se, nesse ponto, vale a nota de rodapé no seu caderno aí. A diferença de imagem e honra, que são dois bens jurídicos comumente violados e dois bens jurídicos distintos, ambos com previsão constitucional, mas que a gente precisa sempre explicitar isso para a gente não confundir. Honra, isso é uma nota de rodapé, viu? Honra é um conceito valorativo. Honra é sempre positivo ou negativo. Honra tem juízo de valor, é um conceito axiológico. Imagem não. Imagem é a forma pela qual eu sou reconhecido. Eu costumo dizer para meus alunos que imagem lembra redação de vestibular. Descrição. Por quê? Porque honra eu sempre vou ter positivo ou negativo. Conceitos que possam ser socialmente aceitáveis ou não, a depender da moralidade dessa sociedade. Já imagem não, é pura descrição. Honra se subdivide em duas modalidades de honra. Existe a honra subjetiva, que é o juízo que o indivíduo faz de si mesmo. Eu me acho um cara legal, eu me acho um cara bem resolvido, sei lá, tá, ótimo, maravilha. E honra objetiva é o juízo que as pessoas fazem desse sujeito. Ou seja, há uma diferença evidente entre a minha visão e a visão da sociedade sobre o meu comportamento. Se ele é socialmente adequado ou não. E isso é juízo de valor. Um comportamento adequado pode ser adequado em um determinado ambiente e em outro, a depender do interlocutor, dizer não, isso aqui é intolerável. E é o problema, que na verdade é o problema da pós-modernidade. O Boaventura de Souza Santos trabalha com isso, porque a palavra da pós-modernidade é tolerância, é respeito à diferença. A gente precisa acostumar com isso. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas, porque elas são diferentes. É preciso tolerar esse tipo. Isso é a base da convivência. Fora disso, só guerra. Isso é honra. Imagem é outra coisa. É outro babado. Imagem é descrição. É a forma pelo qual eu sou reconhecido. Imagem também se subdivide. Em imagem, retrato, como eu pareço na tela, como eu estou sem barba, estou sem bigode nesse momento, estou cada vez mais careca, eu estou aqui. É a forma como eu sou
reconhecido. Eu posso mudar, deixar a barba de novo, pintar o cabelo, fazer alguma coisa. Como eu sou reconhecido fisicamente. Mas imagem também pode ser imagem atributo, que é a forma pelo qual eu sou reconhecido pelos outros. Socialmente. Aí, as minhas características. Ou seja, o meu comportamento. Se eu gosto de falar sentado, se eu gosto de falar em pé, se eu gosto de brincar, ou se eu gosto de ser sisudo. Aí alguém pergunta. Estão me olhando, ele já está perguntando, ele está pensando, estou sentindo as vibrações, ele está dizendo. Qual é a diferença, professor, de honra objetiva e imagem atributo? Muito simples. Muito simples. Perceba, eu vou dar um exemplo que eu dei para o sala de aula, porque eu acho que é super didático esse exemplo. Né? Para falar. Se eu disser para os senhores, vocês estão me ouvindo, Santo Antônio Jesus que está me vendo. Se eu disser para os senhores, Paulo Afonso, se eu disser para os senhores que Zeca Pagodinho se converteu a uma determinada fé e parou de beber. É só dar risada. Por quê? Eu ataco a sua honra se eu disser que Zeca Pagodinho parou de beber? Não. Não. Eu estou descrevendo um fato verdadeiro ou não, claro que aqui no caso definitivamente não é verdadeiro, né? Mas que ataca a sua honra, o seu juízo, não, ao contrário, pode ser algo socialmente relevante, né? Ele vai poder cuidar do seu fígado, caso ele ainda tenha um, não é mesmo? Mas se por acaso eu digo que ele parou de beber, eu não ataco a sua honra, mas eu ataco a sua imagem. Porque ele construiu uma imagem atributo do maior bebedor de Brahma do país. E da qual ele retira, inclusive, proveito econômico. Então, se eu coloco a notícia falsa de que ele parou de beber, eu não estou atacando a sua honra, mas eu estou violando a sua imagem atributo. E cabe reparação. E cabe reparação. E cabe reparação. Ficou claro? Ótimo. Nesse ponto, o que é que eu estou dizendo? Isso aqui foi uma nota de rodapé sobre dano direto e dano indireto. Dano direto é aquele que se refere especificamente ao bem jurídico violado. Vou dar um exemplo. Eu digo que fulano de tal é um canalha, que fulano de tal não merece confiança, que fulano de tal não é alguém que eu chamaria para minha casa, para uma reunião social. Eu não quero contato com fulano de tal. Não respeito fulano de tal. Ótimo. Se eu falo isso, eu ataco um bem jurídico imaterial. Eu ataco um direito da personalidade. Eu ataco a sua imagem. Este é você dando uma imagem. E aí uma outra nota de rodapé, principalmente para os advogados, né, porque vale a pena sempre referir esse tema, que o professor Luiz Alberto Davi Araújo, né, da PUC, da Faculdade de Santos, ele tem na sua tese de doutorado, que está direito constitucional à própria imagem, na editora Del Rey, ele defende que o dano à imagem é um tertio genus, é um terceiro gênero. Você teria dano moral, dano material e dano à imagem. Por que eu estou falando isso? Porque aí pode ser 3 pedidos, né? 3 pedidos. Mas, abstraindo isso, e a Constituição dá resposta para isso. É só pegar o artigo 5º, inciso 5 e 10. Né? Nesse ponto, se eu digo que fulano de tal não merece minha confiança, atacando a sua imagem, eu causo a ele um dano moral. Mas, indiretamente, eu posso causar-lhe um abalo de crédito, reduzindo a sua clientela. Imagina que você seja um advogado, imagina que seja um representante do Ministério Público, a sua ascensão funcional, imagina que seja um magistrado, posso para a sua promoção. Perceba que eu, nesse ponto, causo um dano moral, ou imagem, direto, e um dano material indireto. Bens jurídicos distintos com a mesma conduta.
Isso é dano direto, isso é dano indireto. Tá claro? Não confunda, meus amigos, e esse é o tema que está na ordem do dia. Não confunda isso com o dano reflexo ou dano por ricochete. É doutrina francesa, não tem nada a ver com aquele coelhinho do desenho animado. Né? É do dommage por ricochet, do sistema francês, que se refere ao dano aos sujeitos que dependem do indivíduo. Ou seja, se o senhor me causa um dano, se o senhor me mata, quem está sofrendo dano? Eu estou sofrendo dano. Mas de forma reflexa, de forma por ricochete, minha mulher, minha mãe, meus filhos que dependem de mim, sofrem um dano também. Dano próprio. Não é transferência do meu dano para ela. É dano próprio. Por quê? Porque está sofrendo na esfera jurídica dela, em função de um dano à pessoa que o sustenta, que o provê, seja afetivamente, seja materialmente. Então, esse dano reflexo é o tema da ordem do dia na discussão sobre competência de trabalho para reparação por danos morais decorrentes desse trabalho, no quando é ajuizado não por um indivíduo, porque o indivíduo morreu, mas sim pelos seus herdeiros. Há competência de trabalho? Eu tenho a menor dúvida que sim. Tem competência sim? Eu, claro, revelei minha postura ideológica, mas eu não tenho a menor dúvida que esse dano decorre da relação, decorre daquela situação fática. Mas não é transferência. É dano próprio. É dano próprio. Porque não é mais, o 114 da Constituição não é mais empregado ou empregador. É relação de trabalho. Oriundo da relação de trabalho. E é oriundo da relação. Não é mais os sujeitos. Mas em função dessa relação, é a nossa atribuição, a nossa competência. E isso é sensacional. O senhor me permite uma observação, uma nota de rodapé sobre isso. Né? Esse é um tema que eu me preocupo já há alguns anos. Quando eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, eu defendi em 97. Né? Estava discutindo sobre essa questão do dano reflexo. E nesse ponto, o que é que eu achei um tema muito interessante, né? Numa revista francesa. Estava uma jovem senhora, muito bela, né? Eu sempre costumo dizer, todas as mulheres são belas, às vezes nós homens não temos a sensibilidade de perceber isso, né? Mas esta excepcionalmente bela, mais bela do que se possa esperar. Só que esta mulher se submeteu a uma cirurgia plástica e ficou com uma cicatriz no rosto. Uma cicatriz feia, esteticamente complicada. E ela processou o médico por erro médico. E conseguiu, meu amigo, isso aqui já tem tempo, eu escrevi isso em 97. Processou e conseguiu uma indenização de 1 milhão de francos. Aí, dias depois, o marido dela ajuizou uma ação processando o mesmo médico, porque ele teria perdido aquela flor que adornava o seu jardim e que era objeto da cobiça. Ora, não é que esse indivíduo ganhou uma indenização de 500 mil francos? Aí, a revista perguntava: espera-se que vizinhos, colegas, amantes, porteiros não venham ajuizar bem com a sua ação querendo o seu quinhão nesse latifúndio. O tema não é competência. O tema é os limites da legitimidade ativa para a reparação de danos morais. Por quê? Porque eu posso trabalhar com uma presunção de que minha mãe é viúva, minha esposa, meus filhos dependem de mim e devem receber a minha atenção. E talvez com base no Código Civil, na parte de direito da personalidade, eu possa dizer que esta legitimidade estaria ali. Mas se os senhores quiserem fazer uma discussão para ter uma monografia, há várias questões daí decorrentes. Por quê? Os pleitos podem ser deduzidos de forma autônoma? Pode primeiro minha mulher processar
e depois meus filhos processarem, e depois minha mãe processar? A discussão, a limitação a esses com base no Código Civil é uma limitação taxativa? Ou é possível se discutir, por exemplo, que se eu tenha uma prima que more comigo e seja minha dependente para efeito de renda, eu, sei lá, alguma coisa assim, será que ela não poderia ter não poderia também ter legitimidade para pleitear? E se tendo, olha que coisa interessante para os processualistas, nós iríamos discutir prova de legitimidade. Que eu teria que fazer essa prova incidental? Não é mesmo? Então são temas que precisam ser discutidos, os limites subjetivos da coisa julgada. Há várias questões, mas nosso corte é mais preciso. E, então, explicado essa questão de dano reflexo ou dano por ricochete, vamos só para terminar lembrar uma classificação que não é minha, mas de Orlando Gomes, né? Que se refere às formas de indenização, quer dizer, preciso, as formas de reparação de danos. Por quê? Porque o lógico, o óbvio, o maravilhoso, o que meu amado, saudoso Calmon ia defender sempre, quando ele, naquele artigo, o imoral nas indenizações por dano moral, né, que ele dizia, olha, acho que a reparação por dano moral devia ser, ele falando, né, também no campo da moral, ou seja, uma retratação, alguma coisa assim, e não puramente pecúnia. Eu não concordo. Mas por quê? Qual é a ideia? É que a reparação de danos possa ser, sempre que possível, in natura. Sempre que possível, buscando restituir as coisas ao status quo ante, ao estado de coisas anterior. Isso é o ideal. Mas isso nem sempre é possível, não é? Eu escrevi certa vez, lá na minha dissertação de mestrado, dizendo que honra é como virgindade, só se perde uma vez. É complicado voltar. É complicado pensar numa restituição ao status quo ante quando o indivíduo já teve vilipendiado a sua imagem. E é por isso que nós falamos em indenização. É por isso que nós verificamos o que é indenização. É quando não é possível retornar ao status quo ante, então eu dou correspondente pecuniário. Mas correspondente pecuniário é típico de dano material. Mexendo aqui. E já a responsabilidade no campo da reparação por danos morais, essa não é minha, mas de Orlando Gomes, né? Há 20 anos, esse homem nos deixou, mas era sensacional, né? Dizendo que, na verdade, a natureza, né, da reparação, a forma da reparação por dano moral, tecnicamente não deveria se chamar de indenização. E o pessoal do GQE, estive lá, gente boa, doutor Benilton, faz tempo que eu não vou. Né? E, nesse ponto, seria uma compensação pelo dano sofrido. Ou seja, uma forma de dar um lenitivo à vítima, já que não dá para restituir as coisas, já que não tem correspondente pecuniário. Então, é preciso, nesse ponto, direcionar a indenização para algo que lhe proporcione algum conforto, alguma alegria, para que não se deixe o dano passar incólume. Se você quer escrever sobre dano moral seriamente, você não pode deixar de ler um artigo da Zulmira Pires de Lima, professora de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Um artigo antiguíssimo, de 1940, no boletim de Coimbra. Mas você acha em todo o livro decente sobre dano moral, ela transcreve-se. Você vê como o tema não é novo, mas é um tema que continua na moda há muito tempo. Por quê? Porque falar de reparação aos danos morais é falar de uma proteção à história mais íntima do indivíduo. E ela já dizia o seguinte: qual é o argumento que se ouve com frequência? Compensar dor com dinheiro é imoral. Qual a resposta para isso? Mais imoral ainda é deixar a dor sem compensação. Se é sofisma de um lado, sofisma do outro. Entende? Então, é algo que a gente tem que aprender a trabalhar e superar esses tópicos. O terceiro elemento essencial é o elemento nexo de causalidade. Meus amigos, esse é um dos temas mais maltratados na prática. As pessoas passam rapidinho. O nexo é a ligação. O nexo é o elo entre o dano e a conduta. Resolvido.
Mas perceba, estudar nexo de causalidade hoje, principalmente para a advocacia, e eu diria mais, principalmente para a advocacia empresarial, é, sem sombra de dúvida, fundamental, é essencial, uma questão de sobrevivência. Porque na modernidade, em que há uma tendência cada vez maior de objetivização da responsabilidade civil, com ao reconhecimento, muitas vezes, da prescindibilidade do elemento culpa, o elemento que tem que ser estudado com frequência é o elemento nexo causal. Por quê? Porque quando se estuda nexo causal, está se discutindo justamente esse tema da relação entre a conduta alegada e o dano sofrido. E isto, meus amigos, é verificar a relação entre eles. E em hipótese de responsabilidade civil objetiva, que tenha sido reconhecido como objetiva, meus amigos, a matéria a ser suscitada muitas vezes é a culpa exclusiva da vítima, é o ato de terceiro, é a força maior, é o caso fortuito. É preciso perceber que excludentes de responsabilidade que quebram o nexo causal precisam ser estudadas. Por quê? E aí, olha só que tema interessante. O Código Civil, no artigo 403, ele amparou a teoria da causalidade direta e imediata. Ou seja, a priori, o texto legal não autoriza a reparação de danos indiretos. Os danos indiretos têm sido reparados mais por construção doutrinária e jurisprudencial. Porque a lei, a priori, não autoriza. E isso é algo que decorre de um estudo aprofundado dessa noção do nexo de causalidade. O que é importante, porém, é que não fechemos os olhos no campo da responsabilidade civil, já que isso aqui é uma teoria geral da responsabilidade civil, ao tema das causas concorrentes. Por quê? Porque a concorrência de culpa não reduz indenização no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Mas no Código Civil, sim. O artigo 945 do Código Civil diz expressamente, anote ele, se a vítima, a 945, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade da sua culpa em confronto com do autor do dano. Ou seja, dispositivo também sem correspondente no Código Civil de 16, mas aceito já anteriormente pela doutrina. Ao contrário do 944 parágrafo único, do 92. Aqui, meus amigos, nós temos a possibilidade de que causas concorrentes, ou seja, que concorrências de condutas levem não à exclusão da responsabilidade, mas a uma redução proporcional da indenização. Nós precisamos aprender a criar essa mentalidade na atividade jurisdicional. Primeiro eu vou discutir se há responsabilidade. Bom, depois eu vou discutir a indenização. Eu não posso misturar alhos com lugares. Eu não posso dizer, não, a indenização é pouco. Não, peraí, não. Eu preciso pensar. Há ou não há responsabilidade? Por quê? Porque aí uma frase que não é minha, mas uma frase que eu gosto de repetir do professor paulista Antônio Chaves, foi da USP já aposentado. Ele dizia num livro que propugnar pela mais ampla reparabilidade do dano moral não significa que se possa amparar, tutelar qualquer suscetibilidade exacerbada pelo mais leve roçar das asas de uma borboleta, como atirar da caixa de Pandora do direito milhares e milhares de reais. A reparação por dano moral é, sem sombra de dúvida, algo importantíssimo na preservação, na tutela do direito à personalidade. Não é um bilhete de loteria premiado. Certa vez eu vi numa charge norte-americana, isso é emblemático. Aquela situação, o marido chega visivelmente consternado em casa e fala para a esposa: amor, hoje eu fui caluniado.
E a mulher diz: ótimo, estamos ricos. Não é isso. A ideia de reparabilidade do dano moral é uma tutela da dignidade. E a gente não pode vulgarizar o mais importante princípio da Constituição, que está no artigo 1º e 3º. A dignidade da pessoa humana virou carne de vaca. Todo mundo fala qualquer coisa, cabe isso. Peraí, é o mais importante princípio. Nós temos que perceber que não podemos vulgarizar. E por isso que eu digo mesmo. São dois campos. Primeiro verificar se há responsabilidade. Se há, aí a mão pode ser pesada. Porque o filtro maior está aqui. O filtro maior está na ideia de verificação se há responsabilidade. Aí eu vou verificar causas concorrentes, verificar a situação e jogar a mão pesada. A mão pesada. Complexo de Varela, sabe? Vamos em frente. E aí, meus amigos, eu posso dizer que concluir uma teoria geral da responsabilidade civil. Como? Porque eu estou construindo com os senhores uma teoria geral da responsabilidade civil. Uma situação que sirva para toda e qualquer modalidade de responsabilidade civil. Não somente nas relações de trabalho, mas em qualquer modalidade de responsabilidade civil. Então os elementos essenciais são esses. São esses. Que eu acabei de mencionar. Conduta humana, dano e nexo de causalidade. Aí alguém pergunta: e a culpa? A culpa é um elemento acidental. A culpa é um elemento acidental. Estou falando 2 horas. Daqui a pouco. Nesse ponto, nem parece passou, né? É preciso falar algumas palavras sobre a culpa. Porque ela é acidental por causa da responsabilidade civil objetiva. Na subjetiva, ela é essencial. Mas num sistema geral, se eu estou falando de um sistema, em abstrato, ela é especial. E o que é culpa? Normalmente, eu faço essa armadilha em sala de aula. Eu digo assim: meus amigos, por gentileza, rápido, sem pensar muito, por gentileza, o que é culpa? Aí a pessoa na hora responde: negligência, imprudência e perícia. Aí eu, 0. Eu perguntei o que é time de futebol e o senhor me respondeu o glorioso Esporte Clube Bahia. Coitado de mim também. Eu perguntei o conceito, não o exemplo. Pode ser um mau exemplo, mas eu perguntei o conceito, não o exemplo. Não o exemplo. Por quê? Perguntei o que é culpa. Não para você me exemplificar modalidades de culpa. Negligência, imprudência e perícia são modalidades de culpa. Eu perguntei o que é culpa. O que é que ele tem de elemento comum? E esse é um tema que a gente foge com frequência. O que é culpa? Pode ser. O que é culpa? Culpa é a violação a um dever jurídico pré-existente. Culpa é a violação a um dever jurídico pré-existente. Culpa é... Agora na hora do intervalo, né? A culpa... Já entendi. Já entendi. Me olharam assim, já entendi. É porque então eu vou continuar depois das perguntas. Culpa é a violação a um dever jurídico pré-existente. Que deveres? Um dever de custódia, um dever de cautela, um dever de cuidado. E aí sim a gente vê espécies de culpa. O tema de culpa em vigilando, em eligendo e contraendo, em comitendo ou em faciendo, em omitendo ou em não faciendo, são espécies de culpas que na verdade decorrem do dever jurídico pré-existente, que foi violado. Se era um dever de custódia é para animal ou coisa. Se era um dever de vigilância, que aí é pra gente, né? Culpa em custodiando, nós estamos passando de animal. Perceba, isso aí é algo que é importantíssimo compreender. E mais, uma classificação que a gente aprendia na faculdade, lá em direito romano, que hoje nem se ensina mais como obrigatório, né? Mas que na prática não servia para nada. E voltou a servir com o Código Civil.
novo. A diferença de graus de culpa. Culpa grave, culpa leve, culpa levíssima. Era uma situação que para nós, para quem estudou pelo Código Civil 16, era algo que não dizia muito respeito. Por quê? Porque pouco importa se eu pego e destruo o seu carro com raiva de você, ou destruo o seu carro por causa de uma barbeiragem minha, uma imperícia evidente. O dano é o mesmo. Se o dano é o mesmo, você vai reparar o dano. Não importava se era dolo ou se era imperícia, se era culpa. Por quê? Porque a indenização sempre se mediu pela extensão do dano. E é isso que está lá no caput do 944. Só que o parágrafo único trouxe aquela previsão que vocês já notaram. Havendo excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e um dano, pode o juiz reduzir. Olha que coisa estranha. Que coisa esquisita. Coisa que se o cara teve menos culpa, eu posso reduzir. Esse é um dispositivo complicadíssimo. É um dispositivo que, se os senhores pegarem Fachin, pegaram o baiano Cristiano Chaves, vão verificar vários autores de direito civil, vão dizer, olha, esses são dispositivos mais escorraçados do Código Civil de 2002, porque ninguém consegue entender. Para mim é muito fácil entender. A compreensão aqui é evidente que é para situações com dano moral. E que não há uma correspondência necessária da indenização. É uma quase tarifação por construção jurisprudencial. Estou saindo do campo de trabalho e indo, por exemplo, nas relações de consumo, o indivíduo sabe lá, olha, exclusão indevida no SPC Serasa a tantos salários mínimos. Situações, overbook, tantos salários mínimos. Retenção de bagagem, tantos salários mínimos. O advogado que milita também sabe isso. Por quê? Porque ele tem mais ou menos uma ideia de como ali se decide. É uma tarifação legal? Não, é uma tarifação jurisprudencial tácita. Será que nessas situações, se você pesquisar a jurisprudência do STJ, você acha isso de forma muito visível? Faixas, não preços. Faixas. Não tem que deixar isso claro. Então, talvez a invocação do parágrafo 944 seja importante para isso. E aí, sim, para compreender a negligência como a falta de observância de um dever de cuidado, a imprudência como um enfrentamento desnecessário do perigo, qual o dever de cautela, a imperícia, uma falta de aptidão ou habilidade específica, que é a negligência e a imprudência aplicada a atividades profissionais. Aí sim, dá para compreender a matéria sem precisar ser sem improvisar. E aí, para acabar isso, e a gente abrir para perguntas, que aí depois eu entro só especificamente naquele corte das quatro observações, eu tenho que fazer uma pergunta que é muito, muito importante. É muito importante mesmo. A pergunta é a culpa um elemento essencial? Essa pergunta é importante? Você acabou de dizer que a culpa é acidental? Ela é importante. Muito importante. Por quê? Porque eu tenho que fazer, são meus amigos, uma delas foi minha professora, né? A Maria Helena Diniz, o Silvio Venosa, eles vão dizer especificamente que o Código Civil de 2002 não mudou a regra do Código Civil 16. Eles dizem expressamente, dizem lá, ora, nós temos um sistema em que a responsabilidade civil subjetiva é a regra e a objetiva é a exceção. Não são palavras minhas, são palavras dele. Eu digo, isso não é adequado. Não vou dizer que isso não é verdade. Não há verdade. Há posicionamentos que se reconhecem verdadeiros ou não. O que é que eu estou dizendo para os senhores? Estou dizendo que o Código Civil mudou essa questão. O Código Civil de 2002 mudou essa questão. Por quê? Porque o equivalente ao artigo 159 do Código Civil 16 é, no campo da responsabilidade, 186 e 187. Mas no campo especificamente da ideia de responsabilização é o 927. E o artigo 927 vai dizer o seguinte: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, nenhuma novidade para o sistema técnico, ou quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano implicar, por sua própria natureza, riscos ao direito de outro. Ora, essa parte final do artigo 927 é uma arma poderosíssima
para uma efetivação de uma tutela mais própria nas relações em geral e nas relações de trabalho também. É algo que nós não podemos fechar os olhos. Porque o que acontece é que o Código Civil de 2002 trouxe um conceito jurídico indeterminado que vai ser colmatado, que vai ser preenchido pelo magistrado. No caso concreto, vai dizer se aquilo é responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Então, eu e Pablo, que é meu parceiro no livro de direito civil, né, nós, juntos, bem acompanhados de Luiz Edson Fachin, Gustavo Tepedino, entre outros, nós dizemos que o Código Civil de 2002 acabou com a ideia de regra e exceção. Regra subjetiva, exceção objetiva, exceção de reserva legal. Não! O sistema do novo Código é um sistema de regra dual, em que eu posso ter, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva. Vai depender de haver um risco acentuado nessa atividade a provocar o magistrado a reconhecer. E, meus amigos, com toda a liberdade, com todo o carinho, com todo o respeito, nós, na área trabalhista, não podemos ter medo de aplicação de conceitos indeterminados, porque a CLT está repleto deles. Não é possível que os senhores achem que abandono de emprego, lá no 482, seja um conceito preciso. Ele é hoje preciso, depois de mais de 60 anos da CLT. Mas a gente vai dizer o quê? O que é abandono de emprego? O leigo vai dizer 30 dias sem ir para o trabalho. Mentira! Nunca foi! Não sei quem foi o indivíduo que disse que tem que botar jornalzinho, editalzinho. Abandono de emprego pode ser com um dia, se tem o ânimos. O indivíduo pode ficar 6 meses sem trabalhar e não ser abandono. O cara está em coma. A gente sabe que abandono de emprego é a conjunção de um elemento objetivo, o afastamento, e um elemento subjetivo, o ânimos. Por quê? Porque o conceito é aberto. Porque o conceito é aberto. É natural, até na preservação da nossa honorabilidade, que a gente tente objetivar conceitos. Que a gente colmatá-los. É natural. Incontinência de conduta, outra hipótese. É incontinência de conduta. Incontinência de conduta já foi masturbação no meio do trabalho e hoje é um assédio sexual. Precisou mudar a lei? Não precisou. O conceito é aberto o suficiente para ser preenchido. E esse é o desafio. Se a gente pensar sempre de conceitos tão precisos, não precisa de juiz. Não precisa. Por quê? Porque troca por computadores. E a interpretação de determinados dispositivos para verificar, no caso concreto, o que deve ser considerado razoável. E por isso eu digo, nesse ponto, o artigo 927 dá um instrumento poderosíssimo às partes, notadamente ao magistrado, com um conceito amplo para dizer, olha, aqui que se via como responsabilidade civil subjetiva, pode ser objetiva. Isso vai ser aplicável para as relações de trabalho? Eu vou dizer isso depois do intervalo. Mas eu preciso provocar desde já e lembrar uma frase insuperável. Por quê? Porque o Código Civil, ao dar grandes poderes ao magistrado, deu a ele grandes responsabilidades. Isso é o final do filme do Homem-Aranha. É verdade. Homem-Aranha 1. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas, de fato, há uma provocação a ponto do Código Civil 2002 ser considerado o Código dos Juízes. Não porque ele trata do juiz, mas porque ele tem conceitos abertos o suficiente para permitir que esse nosso código não precise ser atualizado. Por que nós nos apegamos à CLT? Porque ela é aberta o suficiente para continuarmos regendo. A gente faz a reforma tópica. Alguém quer revogar a CLT? Tem que ser para um maluco querendo. Mas precisa? Não precisa. É a ideia da mesma... A mesma essência está no Código Civil. E com isso, eu passo a palavra para Moema, que já está ali. Gente, são os lembretes rápidos. Intervalo somente de 10, 15 minutos estourando para a gente conseguir atender a todas as demandas que tiver de perguntas de vocês e do pessoal do interior. Tá bom? A frequência vai ser recolhida logo após o intervalo. Então, quem não assinou ainda, lembre de assinar, que está lá fora e a que está circulando aqui dentro, que é a do IAT, tá? Perguntas para vocês aqui nessa sala, por favor, não podem ser feitas diretamente ao Dr. Pamplona.
Vocês têm que levantar as mãos, a gente anota a ordem de solicitação e vai passar a palavra para cada um de vocês, como para o pessoal do interior também. Tá? Lembrando que tem aquele tempozinho rápido da transferência do áudio, que fica sem áudio aqui quando está voltando. Tá bom? Ok. Bem, amigos, estou de volta. O pessoal está sentando, estou vendo lá Itabuna. O pessoal lá em pé, vamos sentar. Entrou na sala, vamos começar. Bem, amigos, estou de volta. Aqui o pessoal de Lagoinhas, todo mundo sentados aí, não? Beleza, um grande abraço a todos, né? Deixa só sentar aqui, lá vai eu. Bem, amigos, vamos começar aqui. Santo Antônio, o pessoal já está em pé. Está fazendo uma... Olha lá, um abraço para você também. É para você mesmo. Agora botou o Paulo Afonso. Vamos lá. Estou aguardando o pessoal sentar. O Paulo Afonso muito guardado aí. Grande abraço, gostei de lá, foi lá, agora foi legal. Muito bom você. Vanessa, meu amigo, não voltou no intervalo. Volte no intervalo. Perdeu o livro. Olha lá, está dizendo aqui, você eu ia dar um livro. Aí voltou! Ia dar um pouco, era sozinho na sala. Você quer ser servidor, advogado? Não. Bem, acho que pode começar, não, amigo? Então vou começar, já brinquei o suficiente, vamos começar. Amigos, nós na aula, antes do intervalo, nós revisamos uma teoria geral da responsabilidade civil. Compreendemos o seu conceito, suas funções, sua natureza, verificamos cada um dos seus elementos essenciais e acidentais, verificamos como isso foi modificado no novo sistema do Código Civil 2002. Então temos aqui todo um sistema que já busca, sem sombra de dúvida, objetivizar. E aí eu quero, antes de começar as perguntas, porque vai ser a ideia, eu vou dar um arremate nesse tema, agora contextualizando as relações de trabalho, as relações de emprego, para que aí sim possa responder toda e qualquer pergunta que me for formulada. Então, nesse ponto, eu vou falar, anote aí, da responsabilidade civil nas relações de trabalho. Eu já revisei a parte teórica necessária para compreender esse tema. E por isso, eu vou agora compreender em 4 vertentes, em 4 visões. Repetindo essas 4 visões que foi dito no começo da aula. Eu vou falar, em primeiro lugar, da responsabilidade civil do empregador por ato do empregado. Depois eu vou falar da responsabilidade civil do empregado em face do empregador. Depois falarei da responsabilidade civil do empregador por dano ao empregado. Tema da maior importância e cheio de dúvidas também. Até no intervalo conversamos alguma coisa. E vamos falar da responsabilidade civil nas relações triangulares, na terceirização. É essa a proposta e depois a gente abre literalmente para as perguntas. Vamos lá. Primeiro ponto, responsabilidade civil por ato do empregador por ato do empregado. Responsabilidade civil do empregador por ato do empregado. Trata-se de uma hipótese típica de responsabilidade civil por ato de terceiro. A gente revisa a parte teórica, não para encher linguiça, a gente revisa para aplicar agora. E isso é importante compreender. A responsabilidade civil do empregador por ato de terceiro, por ato do empregado, é um caso típico previsto, não em norma trabalhista, mas prevista no Código Civil, como uma das hipóteses de responsabilidade civil por ato de terceiro. E esse ponto é bastante importante para que a gente possa compreender, em primeiro lugar, a própria previsão. Se os senhores estiverem aí e quiserem abrir para facilitar o artigo 932, inciso 3º, vou verificar que lá fala de responsabilidade civil do empregador ou comitente por ato do empregado serviçal ou preposto. Meus amigos, eu prefiro ter meu momento o Paul Keating, da Sociedade dos Poetas Mortos. Lembra aquele filme, Robin Williams? Eu vi umas 7 vezes e chorei nas 7. E o que acontece? Não aquele momento em que ele manda cortar, falar, querem medir poesia, e aí ele manda rasgar? É a mesma coisa. Me dá uma vontade de mandar cortar, rasgar o seu Código Civil na menção infeliz a serviçal. Por quê? E qual é o sentido dessa previsão? Por quê? Porque no Código Civil de 16, que, como eu já disse, era um código que, na verdade, foi apresentado originariamente em 1899, no seu projeto original, ou seja, um código que reflete a mentalidade do século XIX, em que você não tinha ainda uma maior profissionalização das relações trabalhistas. Então, o que é que você tinha? Você tinha como previsão do correspondente, era o 1521, inciso 3º, você tinha lá a previsão de
responsabilidade civil do empregador, amo ou comitente por ato do empregado, serviçal ou preposto. Acharam amo ridículo e tiraram, mas não perceberam que serviçal, além de ridículo, é politicamente incorreto. Então, disseram por quê? Porque ou você tem uma relação jurídica profissional, trabalhista, subordinada, uma relação de emprego, empregado-empregador, ou você tem uma relação de trabalho, uma relação de uma conduta humana em que não se esteja com um grau de subordinação tal como há na relação de emprego, e aí eu tenho preposto e comitente. Perceba que essa ideia de preposição e a ideia de comitente não é o comitente do contrato de comissão lá do Código Civil. Não, aqui é uma expressão mais ampla, como todo aquele que delega uma determinada atribuição a outra. E por isso, eu posso lhe dizer, com certa liberdade poética, que risque esse serviçal do seu código, porque qualquer outra ilação correspondente não deve merecer muito respeito, não. Mas aqui é preciso que nós compreendamos esse tema da responsabilidade civil por ato de terceiro, ou a responsabilidade civil do empregador por ato do empregado, até numa perspectiva histórica. Por quê? Porque é muito comum nós termos o que eu chamo de nostalgia de jurisprudência de lei revogada. O que é isso? É preciso compreender determinadas coisas, que às vezes eu vejo algumas previsões um tanto quanto estranhas e que precisam ser explicitadas. Como eu disse na aula antes do intervalo, a responsabilidade civil por ato terceiro, no Código Civil 16, era uma responsabilidade civil subjetiva. Porque o artigo 1521 trazia as hipóteses e o 1523 dizia que tinha que provar a culpa. Isso é algo que é complicado, provar culpa. Provar culpa não é fácil. E daí essa força que se dá à responsabilidade civil objetiva. Mas no campo, aqui, o que é que aconteceu? Como provar culpa não é fácil? No campo das relações de trabalho, esse tema específico, responsabilidade civil do empregador por ato do empregado, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal. Na época, o Supremo Tribunal Federal não se manifestava somente sobre matéria constitucional. Por isso que nós temos tantas súmulas antigas por matéria de legislação federal. E o Supremo editou, anote aí, a súmula 341. 341. Essa súmula 341 dizia que era presumida a culpa do empregador na sua responsabilidade civil por ato do empregado. Ou seja, eu vejo às vezes as pessoas hoje ainda invocarem a súmula 341, mas é algo inexplicável você trabalhar com a invocação da súmula 341. Por quê? Porque o código mudou. E o código disse expressamente que a responsabilidade civil é objetiva no 933. Então, meus amigos, a ideia aqui é de responsabilidade civil objetiva do empregador por ato do empregado. Se ele está no exercício da sua atividade, causa um dano a outrem, olha, o empregador responde objetivamente. Não vai se discutir se o empregador teve culpa, se ele escolheu mal o empregado, se o empregado... Não interessa. Se foi causado no exercício da sua atividade, né, é claro que a responsabilidade civil do empregador será objetiva. Mas vem cá, a gente não vai verificar nem se a conduta do empregado foi culposa? Vai. Mas isso no campo da... Imagina, por exemplo, um acidente de carro. Nós vamos verificar quem teve culpa. Se a culpa foi do empregado, o empregador responde, independentemente da sua atividade. E esse é um dado que é importante mencionar para a gente não confundir qual é o objetivo aqui. Segundo corte, anota aí, responsabilidade civil do empregado em face do empregador. Anotem aqui, em especial os advogados de empregado. Por quê? Porque, meus amigos, o empregado que causa um dano ao empregador, ele responde? A resposta é óbvia que sim. É claro, a miserabilidade, a hipossuficiência não é excludente de responsabilidade.
o empregado responde se causar algum dano ao empregador. Claro que sim. Só que essa responsabilidade civil é subjetiva ou é objetiva? A priori, subjetiva. Por quê? Porque ele não assume nenhum risco em função do exercício da sua atividade. Se ele causa algum dano ao empregador, a responsabilidade civil do empregado existe e é subjetiva. E isso é uma aplicação direta do artigo, anote aí, 186 com o caput do artigo 927 do Código Civil. Só que aqui, meus amigos, é preciso maior atenção. Por quê? Porque se a responsabilidade civil anterior eu já respondi só e somente só com dispositivos do Código Civil, aqui a nossa militância como juízes do trabalho, como operadores do direito do trabalho, nos impõe perceber que há um tratamento diferenciado, aí não pela legislação civil, mas pela legislação intuitiva, protetiva, trabalhista. E aí é preciso perceber que o empregado responde sim. Mas essa responsabilidade civil é subjetivo? Sim. O Código Civil sem problema. Mas aqui nós temos que casar os dispositivos do Código Civil com os dispositivos da CLT. E não podemos fechar os olhos, anote aí, para o artigo 462, parágrafo 1º da CLT. Porque o 462, parágrafo 1º da CLT, fala de uma hipótese de desconto no salário. Meus amigos, a regra não é só desconto, não. Ali é uma regra de responsabilidade civil específica para as relações de trabalho, que vai lhe dizer que, autorizado o desconto, leia-se, está autorizada a responsabilidade civil do empregado, no caso de dolo ou no caso de culpa, ambos subjetivo, mas no caso de culpa, stricto sensu, se houver previsão contratual. Se houver previsão contratual. Então, meu amigo, o motorista bate o seu carro, ele foi negligente, ele foi imprudente, ele foi imperito. Você pode descontar do salário dele. Se ele não bateu o carro de propósito, o dolo, que é uma situação, né? Você só pode descontar se tiver previsão contratual específica. Por quê? Porque você, empregador, assume os riscos da atividade econômica. E se ele está no exercício da atividade que você fez pela sua determinação, só se tiver previsão contratual. Ou, e aí sim, olha como os conceitos anteriores podem servir, seja uma hipótese de negligência tal, de imperícia tal, que possa se enquadrar na chamada culpa grave, que equivale a dolo. Mas se ele vacilou, bateu o carro, não estou autorizado a descontar, não. Passou no sinal vermelho, tem uma multa. Não tenho dúvida que a responsabilidade lá para os pontinhos é dele, ele que fez isso. Mas vem cá, ele está no exercício da atividade? Eu tenho sérias dúvidas se há responsabilidade civil nesse campo. Aí a gente vai ter que analisar. Por quê? Porque o 462 é uma regra cogente, imperativa, que não pode ser desprezada. Por quê? Porque ela é intuitiva, ela é protetiva. E eu não posso estudar esse tema isolado. E aí, mas aí eu tenho que trazer o outro lado da moeda. Aí você diz, pô, você está trazendo só normas aí, parece que você está distorcendo a disciplina civil. Não, eu estou trazendo algo do casamento das duas normas. E eu lhe digo que pode servir também para reverter ou para pensar numa maior responsabilidade civil do empregado. Ou uma responsabilidade maior do empregado. Por quê? Porque se eu tenho situações em que se causa dano ao empregador, e note, olha o tópico anterior, responsabilidade civil do empregador por dano causado pelo empregado. Imagine, exemplo típico, escrevi isso na minha tese de doutorado, defini em 2000, já tem vários tempos, alguns anos isso. Imagine, minha tese de doutorado foi sobre assédio sexual. Imagine que um determinado superior hierárquico assedia sexualmente a empregada, vem ela pleitear na Justiça do Trabalho a reparação por danos morais decorrentes desse assédio sexual. E a empresa responde, objetivamente,
932, e aí é o Código Civil. Agora, a empresa não vai ter o direito de ação regressiva em face do desempregado? Claro que sim. E assédio sexual não tem culposo, meu amigo. Assédio sexual é só doloso. Como diria Nelson Rodrigues, se nós soubéssemos como as pessoas fizeram sexo na noite anterior, nós não cumprimentávamos. Então, meu amigo, aqui é só na modalidade dolosa. Então, claro que há a possibilidade de responsabilidade civil. E a pergunta que não quer calar: por que não se fazer a denunciação da lide? Porque raciocine. A ação de responsabilidade civil da empregada assediada em face do empregador é na Justiça do Trabalho. A ação regressiva do empregador em face do empregado assediador é na Justiça do Trabalho. Não tem óbice, engasgo dogmático para dizer que não é da competência. Então, nesse ponto, por que não se fazer a denunciação da lide? Já foi revogada a OJ 277, né? A 177 que dizia que não cabia denunciação da lide no processo de trabalho. Por que não? Perceba que isso permite uma situação muito mais interessante para uma solução integral da lide. E antes que alguém pense, talvez por falta de habilidade ou de costume de trabalhar com denunciação da lide, quem responde é o empregador. Se o juiz condenou em R$1 milhão, o empregador paga. E aí, na mesma lide, que ele vai contra o empregado, o assediador. Se ele não tem dinheiro, se a execução é frustrada, é outra conversa. Mas perceba que aí eu garanto uma situação de solução integral da lide e evito a situação que é possível do ponto de vista concreto, que é: condeno o empregador pelo ato do empregado. Vai o empregador, juiz de ação regressiva, o assediador diz: o fato não ocorreu. Nega autoria, nega materialidade, não aconteceu. Tem que provar tudo de novo. Por quê? Porque a coisa julgada não faz. Não é aplicável a ele porque não fez parte da lide. Mesmo que ele tenha sido ouvido lá como testemunha. Perceba? Então, a lógica de um sistema é essa. É claro que alguém pode trazer alguma resistência, talvez, e eu posso buscar, e faz sentido isso, no fato de que o Supremo Tribunal Federal entende que não é possível a denunciação da lide na responsabilidade civil do Estado, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, quando se discute o agente público, mas ali talvez há um elemento diferenciado. Por quê? Porque é a discussão de uma prerrogativa. Se trata de uma responsabilidade civil do Estado, por exemplo, por um ato judicial, a denunciação da lide do magistrado, ali é uma discussão de uma responsabilidade direta? Não. Mas nesse caso, alguém diz: não, mas é só para denunciação, é só para ação regressiva? É. E aí, se é só para ação regressiva, qual é o problema? Qual é o problema? O Supremo dizia que isso ampliava indevidamente os limites objetivos da lide. Por quê? Porque era uma ação que só se ia discutir responsabilidade civil objetiva, e aí vai ter que se discutir na regressiva culpa. Mas, meus amigos, sinceramente, falar isso com todo o respeito, todas as vênias, com toda a reverência, com toda o que eu posso dizer, uma asneira que não tem fim. Por quê? Porque eu mostrei para os senhores no começo da aula que em responsabilidade civil objetiva eu posso discutir culpa. Culpa exclusiva, para quebrar o nexo. Culpa concorrente, reduzir a dimensão. Então eu posso discutir culpa e objetivo. E dizer que isso vai ampliar indevidamente os limites objetivos da lei, já atrasando a prestação judicial, é outro argumento desmoralizante. Desmoralizante. Por quê? Porque o indivíduo está dizendo: opa, você não consegue dar uma prestação judicial mais rápida, e aí por isso você vai deixar a lide sem a solução integral, lides perpétuas. Qual é o sentido? Não faz sentido. Nenhum. Né? Era aquele problema da discussão sobre a ampliação da competência de trabalho. Não é mesmo? O pessoal dizia: olha só, vai inviabilizar o seu trabalho, porque a ampliação é devida, o seu trabalho virá ajuda comum. Virou. Mudou alguma coisa? Na prática? Na prestação judicial? Em demora? Não. Onde funcionava o seu trabalho, está funcionando. Onde não funcionava, continua não funcionando.
Perceba, isso aí que eu chamo das vozes das trombetas do Apocalipse, né? É algo que precisa ser repensado, né? Na época, o pessoal dizia que, na minha forma um tanto quanto heterodoxa de mencionar, eu dizia que isso era um argumento sessão da tarde. Sabe sessão da tarde? Sessão da tarde passa, tá no Globo, já tá? Sim. Por quê? Quando você liga a sessão da tarde pela primeira vez, o que é que você pensa? Passou. A primeira coisa que você pensa quando você liga na Globo Sessão da Tarde? De novo. Isso mesmo. Já vi este filme. Eu vi este filme quando acabou Classista, eu vi este filme quando teve procedimento sumaríssimo, eu vi esse filme quando teve ampliação da competência da emenda 20 para a competência previdenciária, que é um hit parade, né? Nunca se executou tanto. Né? E mudou, a justiça ficou mais ou menos célere. Não. A gente se adapta. Então, de certa forma, é algo que a gente tem que ter sempre em mente. Então, eu não tenho nenhum problema, já que há essa limitação, em função do artigo 462, parágrafo 1º, tendo uma situação fática, trazer a denunciação da lei. Não somente não tenho problema, como já deferi. Em situação de responsabilidade civil e também em situações diferentes. Já tive, por exemplo, uma ação de uma entidade sindical nova dizendo que era legítima representante e querendo a contribuição sindical. Competência de trabalho, sim, beleza, vai pagar, mas aí a empresa dizia, tudo bem, pagar eu pago, mas é que eu já paguei para o sindicato anterior. Então é o seguinte, eu não vou pagar duas vezes. Eu paguei porque era aquele, mas se o senhor diz que é o representante, tudo bem, vamos discutir essa legalidade, mas deixa eu trazer para ali de outro. Por quê? Porque se o senhor disser que o legítimo é esse novo, o anterior não era, some a causa, é repetição de débito. Qual é o problema com a denunciação da lista? A gente só não tem história, cultura, assim, hábito, né? Nada mesmo. Não está lá no CBC. Não está proibido. Então, a gente faz. Mas levou tanto tempo. É a falta de costume. O hábito do cachimbo deixou a boca torta. Aqui é que o cachimbo não era usado. Mas a gente vai usar. Desculpa, eu barrendo aqui. Vamos ver a terceira, a mais importante. Aqui vocês querem discutir a responsabilidade civil. Pessoal de Anápolis, um abraço a vocês. A responsabilidade civil. Aqui, tchauzinho. A responsabilidade civil do empregador por dano. Olha, Itabuna também, um abraço a vocês. Por dano ao empregado. Aqui, meus amigos, é algo que a gente tem que colocar a questão em bons termos. Por quê? Porque, primeiro, para perguntar, trata-se de uma responsabilidade civil contratual ou aquiliana? Resposta básica, depende. Depende do dano que está se discutindo, pode ser contratual, e aí, sendo subjetiva, eu tenho a inversão do ônus da prova da culpa. Pode ser aquiliana, por exemplo, na ideia de uma agressão cometida na relação de emprego por um colega ou outro. Ele não assumiu um contrato, não posso agredir. Não, é uma violação geral de conduta. Que característica gera efeito à relação de emprego? O assédio moral, o assédio sexual, temos que estão na ordem do dia. Então, são situações que não é uma violação de uma norma contratual, é uma violação de uma regra geral de conduta. Precisa ter uma norma dizendo não pode assediar moralmente? Precisa. Está autorizado? Não. Então, a responsabilidade civil contratual ou aquiliana, qualquer uma delas pode a depender do dano e da conduta que se discuta. Por quê? A ideia de responsabilidade civil contratual vai ensejar talvez uma aplicação da tese do meu amigo Cairo lá de Itabuna, da cláusula de incolumidade, invertendo-se o ônus da prova, da culpa, o que já por si só já é um grande avanço. Mas o que nós queremos discutir não é isso. O que a gente quer discutir é possível aplicar o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil às relações de emprego? É possível reconhecer a responsabilidade civil objetiva do empregador por dano causado ao empregado? A pergunta primeira é: por que não?
Vamos ver quais são os óbices. O óbice fundamental para isso, daqueles que defendem esse posicionamento, é uma discussão sobre o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal diz lá: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que visam a melhoria das condições de trabalho, 2 pontos. Inciso 28 diz lá: seguro contra acidente do trabalho, vírgula, a cargo do empregador, vírgula, sem excluir a indenização a que terá direito, vírgula, nos casos de dolo ou culpa. Os defensores dessa tese dizem: ora, a Constituição teria, nesse ponto, trazido um direito subjetivo, um direito adquirido do empregador de só, e somente só, responder subjetivamente por danos causados ao empregado. Ao falar que são direitos dos trabalhadores, seguro contra esse trabalho, vírgula, a carga do empregador, vírgula, sem excluir a indenização que terá direito nos casos de dolo ou culpa. Eu respeito quem pense desta forma. Quando eu escrevi a primeira edição do meu livro de responsabilidade civil junto com o Pablo, esse foi um ponto em que eu e ele divergimos. Pablo disse: não, Pamplona, a Constituição nesse ponto já é uma visão, eu acho que deve pensar em subjetiva. Olha o Valença ali, um abraço, Valença. E o outro diz lá: não. Sabe por quê? Não vejo qualquer incompatibilidade no reconhecimento. Não vou lhe dar vou lhe dar logo um caminhão de argumentos. Primeiro caminhão, vamos lá, primeira parte do caminhão. Uma interpretação meramente constitucional. Está lá escrito: seguro contra acidente de trabalho, vírgula, a carga do empregador, vírgula, sem excluir a indenização que terá direitos nos casos de dolo. Se eu interpreto a Constituição com base nela mesma, que não é nunca melhor a Constituição com base nela mesma, eu vou olhar o caput, porque é um inciso 28 do caput, que fala lá: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula. O que eu vou falar agora depois da vírgula, os senhores, por gentileza, botem negrito, itálico, Times New Roman 36, sublinhado duplo e ainda cor de rosa. Coloque lá: sem excluir, são os trabalhadores rurais, vírgula, além de outros que visem a melhoria das condições de trabalho. Ou seja, o artigo 7º da Constituição é um núcleo duro, é o centro. Eu estabeleço ali o mínimo minimorum, ou seja, o mínimo do mínimo. Eu tenho ali direitos, vírgula, além de outros que visem a melhoria das condições de trabalho. A Constituição interpretada nela mesma já me permitiria dizer que é possível, por norma infraconstitucional, admitir uma responsabilidade civil objetiva. Segundo argumento, eu disse que é um caminho. Segundo argumento. O segundo argumento é um argumento histórico, para entender o que é que está escrito no inciso 28. O inciso 28 tem a seguinte redação. Eu já falei várias vezes, mas vou falar de novo. Eu sei de cor. Seguro contra acidente de trabalho, vírgula, a carga do empregador, vírgula, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos de dolo ou culpa. O que quer dizer esse dispositivo? Quer dizer que a responsabilidade civil do empregador é independente da responsabilidade securitária do Estado. E nesse ponto, me permita uma correção de rumos da interpretação tradicional do dispositivo. A responsabilidade no acidente de trabalho, hoje, não é, nem nunca foi objetiva do Estado. A responsabilidade de acidente de trabalho já foi objetiva. Mas o que há hoje não é uma responsabilidade civil do Estado. Há uma responsabilidade securitária. Há um seguro obrigatório, compulsório. Quando você paga o INSS, você está pagando o SAT. E ao fazer esse pagamento, você tem lá um seguro que tem uma finalidade distinta da ideia de responsabilidade civil. Porque o seguro é independente de dano.
É coisa do fato. É o fato do acidente. Da caracterização do acidente. Então, perceba que são institutos distintos. Eu tenho uma responsabilidade securitária e tenho uma responsabilidade civil. Que, na época que a Constituição foi construída, em 88, veja, nós tínhamos ainda o Código Civil 16, em que aí sim havia a regra, a responsabilidade civil subjetiva e a exceção objetiva. Então a menção a dolo ou culpa, leia-se, menção à responsabilidade civil. E eu lhe digo mais. Se eu puxei um argumento constitucional, a Constituição nela mesmo, se eu puxei um argumento histórico na compreensão do que é a responsabilidade civil das ações de trabalho, eu vou lhe trazer um argumento tipicamente trabalhista. Você, por gentileza, explique isso, não para mim, que aceito qualquer negócio, mas explique para a Marina, minha filha de 7 anos, ou Rodolfinho, meu filho de 3, que entendem tudo de direito de trabalho. Você pergunta para eles: ô Rodolfinho, seguinte, essa empresa, por causa dessa atividade, ela responde objetivamente perante seus credores civis, comerciais, consumeristas nem falo, né, porque é problema disso, né? Mas ela tem um direito subjetivo de responder subjetivamente perante seu empregado, mesmo sendo ela que exerce o risco, exerce a atividade e que assume o risco da atividade econômica. Se ele for Rodolfinho, o Rodolfinho vai dizer só a seguinte frase: não entendi. Não faz sentido. Não é lógico. Como é que eu posso dizer que o indivíduo, em função de uma determinada atividade, responde objetivamente perante todo mundo, menos contra os empregados? Não faz sentido. Agora, preste atenção no que eu falei. Eu jamais disse que toda a responsabilidade civil do empregador em face do empregado é objetivo. Eu nunca falei isso. Nunca falei. Eu estou dizendo que ela pode ser. Que ela até pode sair, nesse caso, virar a priori como subjetiva e análise da atividade ser objetiva. Por quê? E eu jamais ia falar isso, porque isso, aí eu tenho que dizer que é algo extremo. Por quê? Porque perceba que eu tenho um acidente de trabalho em itinere. Então eu tenho um empregado que pega o seu ônibus, bate, o ônibus bate, ele tem um acidente, fica, ou ele é atropelado. É acidente de trabalho, porque ele está indo e está voltando. Tem toda a proteção securitária? Tem. Tem o seguro de trabalho? Tem. Tem alguma responsabilidade civil do empregador? Nenhuma. A menos que o empregador esteja dirigindo, né? Ou construir o ônibus da empresa, aí podia falar um transporte. Mas está no caminho, na ida, na volta, qual a responsabilidade, qual a conduta humana imputável ao empregador? Nenhuma. Como é que ele vai responder? Entende? É óbvio que é subjetivo e mais do que isso, é uma situação em que não há, aqui nesse campo, nem sequer conduta imputável a ele. Agora, há conduta imputável a ele. Perfeito. Há dano. Opa. Tem nexo. Oba. Agora eu pergunto, essa atividade potencialmente gera dano? Normalmente já se espera dano? Normalmente, aí a pergunta, que pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Imagine, é uma determinada atividade de digitação, que naquele setor está todo mundo com LER, DOT, tenossinovite, tendinite, síndrome do túnel do carpo. Opa! Opa! Chama uma relativa expectativa. Ou, eu tenho lá, Coité ainda não está ligado, né? Coité não está, mas quando Agenor, meu amigo Agenor, era titular de Conceição do Coité, eu brincava dizendo: você não é titular de Conceição do Coité, você é imperador de Conceição do Coité. E aí ele me levou, fez fazer uma palestra lá em Coité, foi para a palestra de qualquer colegas aí do interior, para mim é um prazer servir esse seu trabalho. E aí, estava lá em Coité, ele me levou para ver a Rádio Cisaleira. E que o indivíduo, isso não é piada de humor negro. Vocês sabem que é evidente que eu sou alguém que gosta de brincar. Mas até eu tenho que ser sisudo. Porque sério eu sou o tempo todo. Eu não sou sisudo. Mas aqui eu tenho que ser sisudo. Eu tenho um indivíduo que perde o dedo, ele deixa a mão. Porque se ele perder o dedo, é auxílio doença. Se ele perder a mão, ele é aposentado. Eu não tenho emprego.
Aí você muda o cão. Então perceba, se eu tenho já uma determinada expectativa, um índice de acidentes tais, é óbvio que eu não posso fechar os olhos para outros campos do conhecimento. A estatística, a sociologia. Então eu preciso trazer isso. Eu preciso trazer isso para os autos. Porque os autos são rios, os autos são papéis. Eu preciso trazer a vida. Aguenta aí. Aí, o que é que a gente tem nisso como um elemento a mais? Nós temos a questão do nexo epidemiológico, que é um dispositivo novo, que é uma previsão nova, que eu já tenho uma presunção ali de potencial danoso. Eu posso verificar a hipótese ali, não somente de presunção de culpa, pensar na inversão do ônus, mas eu posso chegar e para aplicar, sem sombra de dúvida, o parágrafo do 927. Se é uma atividade que já se espera um dano, já é classificado no Ministério do Trabalho como um dano, uma expectativa razoável. Peraí, a gente faz direito do trabalho só para pensar no salário FGTS, férias, 13º, onde está pensando em proteção à saúde. Porque dinheiro se joga fora. Saúde. Saúde. Você tem que pensar que a tutela de trabalho é muito mais importante do que esse campo meramente patrimonial. E isso é fundamental para compreender nosso tempo. E aí, amigos, nós temos que pensar, né, talvez nessa aplicação num critério hermenêutico trabalhista próprio da norma mais favorável. E digo mais, aí eu brincando com o Pablo, né? Pablo, ganhei. Porque no Conselho da Justiça Federal, na 4ª jornada, veio expressamente enunciado dizendo que era possível. Que não havia qualquer inconstitucionalidade. Então, meus amigos, esse é um tema para se pensar, para se provocar os magistrados. Por quê? Porque há elementos suficientes para uma rediscussão da nossa realidade. O que é que nós queremos? Pura discussão patrimonial ou mudança efetiva das condições de trabalho? Essa é a provocação. Só para arrematar, para ver as perguntas, que nosso amigo Marcelo já está aí, né? E aí eu estou sendo literalmente, eu estou tomando sopa de letrinhas em ordem alfabética. Estou chegando no ponto, no horário que eu disse que ficar, né? O último tópico, a responsabilidade civil nas relações triangulares, na terceirização. Todo mundo sabe, a súmula 331 do TST traz a ideia de responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Mas isso para efeito das regras da relação de emprego, da observância ou a não observância do contrato de trabalho. Não pagou as horas extras? Ou o subsidiário vai pagar? Beleza. A pergunta é, em matéria de responsabilidade civil, responde ele também? E, novamente, a minha resposta é uma pergunta. E por que não? Porque note, o 932, inciso 3º, traz a responsabilidade civil do empregador por ato do empregado, mas também do comitente pelo ato do preposto. E o que é um tomador, o que é o prestador de serviço, o empregado do prestador de serviço, se não um preposto do tomador perante terceiros? Ora, se uma determinada empresa contrata um serviço de valete, um sistema de manobristas, esse manobrista bate o carro, é outra empresa. E não é somente pela cadeia de solidariedade do Código de Defesa do Consumidor, é porque ali ele está como um preposto do outro, que não é empregador. Se é descentralização produtiva que se quer, vamos pensá-la de forma ética. E nesse ponto, a plena compatibilidade da súmula 331 com a regra do 932 e o 3º. Seja para a relação contratual, seja para a responsabilidade civil. E com isso eu passo a palavra para o meu amigo Marcelo, que já está aí cheio de perguntas para trazer para mim. Bom, inicialmente vamos para Guanambi, que é a primeira pergunta. Guanambi. Boa tarde, professor Rodolfo Afonso. Meu nome é Ronaldo, sou advogado em Guanambi. Gostaria de saber da sua opinião em relação à legitimidade ativa do espólio para ajuizar a ação por danos morais em caso de acidente do trabalho, se seria legítimo ele para propor essa ação, o espólio.
Vamos lá. Bem, meu amigo de Guarambi, quero um dia conhecer essa terra bonita também. E aí, nesse ponto, dizer o seguinte, eu não tenho a menor dúvida que, na situação, o espólio ele pode vir a pleitear. Perceba, mas o que é que o espólio vai pleitear? Perceba, eu tenho ali, o espólio é uma massa patrimonial decorrente dos créditos anteriormente constituídos do decujus. Nessa situação, ele vai pleitear o que era pleiteável pelo decujus. Então, eu tenho algumas situações fáticas que possam ter ocorrido e essa morte pode não ter sido imediata, pode ter sido... Então, eu tenho situações que vão lá. Agora, na verdade, o que eu tenho propriamente dito é um direito próprio dos herdeiros, que é justamente aquele dano por ricochete. O dano por ricochete, sei lá, a mulher, o pai, o filho, quem tiver que vai pleitear isso em juízo. Eles não somente têm legitimidade, como eu digo mais, a Justiça do Trabalho tem competência para isso. Eu sei que o STJ tem sido reticente, mas eu acho que a gente não pode acabar essa água. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente não pode deixar a água acabar. A gente precisa continuar pleiteando, continuar deduzindo em juízo, para que isso chegue ao Supremo. A nossa história sobre competência da Justiça do Trabalho para a reparação de danos morais decorrentes do trabalho em geral, foi uma construção jurisprudencial. E, meus amigos, que nós poderíamos ter perdido essa competência, lutamos por isso, não veio expresso na emenda 45, fala se é verdade. Em março, o Supremo, por 9-2, disse que nós éramos incompetentes. Março de 2005. Ora, isso gerou uma situação de revolta tal que o juiz falava em desobediência civil. Pouco tempo depois, num maior presente que ele deu, foi quase para o meu aniversário, que foi em junho, para o meu aniversário, o Supremo, por 10-0, disse que nós éramos competentes. 10-0, nem meu Bahia no Camaçariense, meu amigo. Então, meu amigo, é uma questão de lutar pela afirmação dessa competência. Acho que o Justiça do Trabalho tem competência e o espólio tem legitimidade, havendo tecnicamente, para pleitear aquilo que era crédito, para aquilo que era situação decorrente da massa patrimonial pelo falecimento, ou seja, aquilo que era decujus, mas para a reparação específica de danos morais, porque a pergunta foi ampla, mas eu estou especificando, aí eu estou pensando nos herdeiros mesmo. Por quê? Porque aí eu dano por ricochete. E aí é algo que é importantíssimo nós enfrentarmos. Por quê? Porque o dano moral ele é personalíssimo. Ele é personalíssimo. Ou seja, se a parte pleiteou, ótimo, deduziu, reconheceu judicialmente, aí eu já tenho uma massa patrimonial, um crédito a se receber. Mas se não tenho, não, então eu vou pensar no dano próprio. É isso o STJ também decide. Josemar Brito, Santana de Jesus. Gostaria de saber do ilustre palestrante, no caso da construção civil, quando se faz um contrato escrito, transferindo para o empregado o risco pela guarda dos materiais de construção. E, por conseguinte, a responsabilidade civil de pagar pelo sumiço do objeto, dos materiais. E caso haja culpa do empregado, para se descontar esse valor que a lei permite, tem que se proceder a um inquérito anteriormente na Justiça do Trabalho, ou como poderia ser feito isso? Para provar a culpa do empregado. Pergunta também muito interessante. E nesse ponto, a previsão contratual específica legitima o desconto, mas a culpa tem que ser provada. É claro que o artigo 462, parágrafo 1º, legitima esse desconto na relação jurídica e direito material, mas é sempre possível vir a juízo discutir, olha, não houve culpa no caso concreto. E o ônus da prova da culpa, nessa situação, vai ser do empregador. Ele vai ter que provar que não somente havia previsão em abstrato da possibilidade de desconto, mas também que no caso concreto o empregado agiu com negligência, com imprudência. Por isso. Não é o simples fato do desaparecimento. Né? É possível se atribuir isso por várias outras situações. Imagine, por exemplo, que o empregador disponibiliza um determinado espaço, né? Mas não dá a chave para o empregado ou permite que haja outras cópias disso. Então eu posso verificar uma situação que ele tomou as cautelas necessárias, deixou no local trancado,
e desapareceu porque houve um arrombamento, houve uma situação. Então é preciso que isso seja levado a juízo. Não há culpa presumida nessa circunstância do empregado. A culpa aí deve ser provada. É claro que na relação jurídica de direito material, há, até por força da subordinação, o empregador diz, não, o senhor teve culpa nisso. O empregado tem o direito de ir a juízo, a discutir isso enquanto for possível. Peço venha para ir com os colegas, cumprimentá-lo e dizer da minha alegria de estar aqui participando, porque sou sobrevivente de uma trombose que me afastou da militância do direito do trabalho, que é a minha vida há 3 anos. Mas hoje é um dia para mim de alegria, porque estou aqui retornando depois de 3 anos de ausência. Vossa Excelência falou sobre a consequência do dano moral, no caso, a dor. E citou que compensar a dor com dinheiro é imoral, mas deixar de compensar é mais imoral ainda. Mesmo porque é um direito assinado como vocês. E eu me perdi na citação de quem? Eu queria perguntar a Vossa Excelência, o senhor citou Zumira Pires? Foi professora da da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Isso foi publicado num artigo dela em 1940. Aí você diz, poxa, tão antigo, mas continua citado todos os livros seminais sobre danos morais. E eu posso dizer aqui, nesse momento, por exemplo, o Wilson Melo da Silva, que foi a tese de professor titular dele na Universidade Federal de Minas Gerais. Todo mundo cita esse trabalho dela, que é um trabalho, por exemplo, na UFBA, aqui a gente acha, eu tirei xerox aqui mesmo, aqui em Salvador. Então não é algo tão difícil de achar, seja diretamente, seja indiretamente. O nome é Zumira Pires. Permite o comercial, no meu livro tem. Tanto de o Pablo, como o livro moral na LTR. Jesus abençoe e seja bem-vinda de volta à militância, que a senhora permaneça há muitos anos. Um artigo do professor Raimundo Simão de Mello, responsabilidade objetiva e inversão da prova nos acidentes de trabalho. E ele faz uma interpretação da Constituição no parágrafo 3º do artigo 225, que fala sobre dano ao meio ambiente, e encontra também nesse o meio ambiente do trabalho, como forma de se ter uma responsabilidade objetiva para aquele que causa esse dano. Como que o senhor enxerga isso? Faz pertinência? Não tem? Como que o senhor... Bem, amigo, meu querido amigo Barreiras, que eu conheci na Universidade Católica de Salvador. Eu conheci esse rapaz há muito tempo, não, né? Então, meu querido amigo, o tema é pertinentíssimo. E o artigo do Raimundo Simão de Mello, que é procurador do trabalho no PRT de Campinas, 15ª região, ele é, sem dúvida, um dos maiores especialistas hoje no Brasil no tema do meio ambiente de trabalho. E nesse ponto, João, é importante deixar claro que essa ideia da inversão do ônus da prova, dentro de uma construção, talvez no campo do nexo etiológico ou no campo da responsabilidade civil contratual, é uma tese muito atrativa e, digamos assim, mais fácil de ser acolhida, principalmente em tribunais com perfil ideológico mais conservador. Agora, eu vou além, sabe? Eu acho que esse tema é possível admitir a sua responsabilização nessa linha, mas eu acho que dá para ir, tal qual o Lion do Thundercats, ver na visão além do alcance. Por quê? Porque, de fato, é possível pensar no 927, tendo em vista que a tutela do meio ambiente do trabalho é uma tutela a um direito trabalhista transindividual. Ou seja, eu estou discutindo aqui, notadamente, direitos difusos trabalhistas, que aí um dos maiores especialistas disso no Brasil é um baiano, o Manuel Jorge Silva Neto, professor aqui, que pode vir fazer uma exposição aqui também. E é possível, sem sombra de dúvida, pensando nesse tipo de bem jurídico violado, trazer o campo da responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque se trata de uma atividade, muitas vezes, de risco. Ou seja, que já há uma expectativa daquele dano. Então, embora eu ache a tese do Simão ela aceitável, bem fundamentada, mas eu acho que mais fácil, mais palatável, né? Eu acho que a gente pode ir além. Eu acho que a gente pode ir além com base no parágrafo do 927. E só para fazer um registro, né? O nosso tribunal tem, eu conheço acórdãos aqui
Tá? Eu funcionei na segunda turma quando substituí o tribunal. E eu vi acórdãos, eu posso mencionar assim, eu lembro, doutora Dalila, doutor Cláudio Brandão, eu vi já acolhendo a tese da responsabilidade civil objetiva com base no 927 para único. Estou falando só alguns de acordos que eu participei do quórum, né, e que foram muito interessantes. O prazo prescricional para cobrar o dano na Justiça do Trabalho, a gente segue a CLT ou o Código Civil? O outro questionamento seria sobre a questão da notificação antes da ação principal. Qual o prazo? Suspende também ou interrompe? Só isso. Olá, doutora Sandra. Eu agradeço as perguntas, são também muito importantes. Em relação à prescrição, esse é um tema que nós ainda não temos uma jurisprudência pacificada sobre essa questão. Né? Nós passamos por uma situação que eu poderia dizer dramática. Por quê? Porque esse conflito entre a questão do prazo prescricional civil e prescricional trabalhista passou a uma situação realmente quase surreal. Porque antes do Código Civil de 2002, nós tínhamos um prazo de reparação civil calcado nas ações pessoais. Era um prazo mais amplo do artigo 177, um prazo de 20 anos. Enquanto o nosso trabalhista, de 5 anos até o limite de 2, na forma do artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Com o Código Civil, houve uma redução abissal, vamos dizer assim, do prazo, porque não tínhamos prazo específico, era o prazo geral de 20, e aí passamos a ter um prazo específico no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que é um prazo de 3 anos. E aí, nós temos uma confusão, uma situação realmente muito complicada, porque nem o critério da norma mais favorável dá para dizer, porque 3 anos é mais do que 2, vai ser menos que 5. Então, se o dano ocorreu no momento da extinção do contrato, o prazo civil é mais útil, mas se for no curso, é um tanto mais complicado. O que eu posso dizer é que eu conheço acórdãos em vários sentidos do TST, mas eu tenderia a arriscar o palpite que no TST vai tender ao prazo trabalhista. Por quê? Porque era esse o prazo, a tendência no sistema anterior do Código, e já se vê algumas decisões no sentido. Quem tem, porém, um artigo muito interessante que merece uma consulta é o magistrado Guilherme Ludwig, aqui de Salvador, né? Ele tem um artigo muito interessante fazendo uma análise de direito intertemporal nessa questão dos prazos do Código Civil, da CLT, da Constituição, analisando não somente o novo Código Civil, mas também a nova competência, para verificar situações de direito intertemporal. É um critério que é um tema interessante e fale-se a verdade, não é? Jurisprudência, eu fico brincando sempre em sala de aula, dizendo que jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Né? Porque quem faz jurisprudência é o advogado, quem leva a fama é o juiz. Os senhores têm que provocar trazendo essas teses para que a gente possa chegar nos tribunais superiores e ter uma tendência de uniformização. Eu lhe digo, aí como consulta, eu lhe diria que a tendência hoje no TST é a trabalhista. Em relação à segunda pergunta, é a questão de um protesto interruptivo da prescrição extrajudicial. Né? É possível essa notificação para esse efeito? Sim. Não é usual, é mais comum. Nós nos valemos de uma medida cautelatória nominada, né, para a ação. O que eu preciso desde já registrar é que nós não podemos fechar os olhos para a previsão do novo Código Civil que limita a interrupção uma única vez. Né? No sistema anterior, eu tinha mais liberdade para essa interrupção, até nos efeitos da súmula 268, né, no arquivamento, da interrupção da prescrição. Hoje, no caso do duplo arquivamento, se eu aplico o artigo 731 e 732, da sanção de 6 meses, eu vou ter uma situação em que a segunda reclamação não interromperá a prescrição. Então é algo que pode gerar uma situação estranha de eu ainda ter prazo bienal, mas não ter mais nada no quinquenal. Então é algo que merece um estudo, merece um artigo, merece uma matéria. A empresa principal esteja sofrendo processo de recuperação judicial, ou seja, ainda não há decretação da falência, poder-se-á falar em
responsabilidade da empresa subsidiária, da terceirizada? É interessante a sua observação, porque aí ela me permite uma ilação interessante sobre o que é a subsidiariedade. Eu tenho a nítida impressão que a gente precisa delimitar bem o que é subsidiariedade. Nós falamos de responsabilidade subsidiária e acabamos não entendendo bem o que é subsidiariedade. Os senhores podem fazer esse exercício, um exercício interessante. Pegue o Código Civil, novo e o velho, todo, leia de cabo a rabo. Vai achar, procure ali a obrigação subsidiária. Não vai achar, porque não tem. Você fala de subsidiariedade no campo da família, subsidiariedade na parte de empresa, mas não tem uma previsão específica de sistema próprio de obrigação subsidiária. Fala-se de responsabilidade. Mas, na verdade, o que é a obrigação subsidiária? É nada mais do que uma solidariedade com benefício de ordem. Nada mais. Subsidiariedade nada mais é do que solidariedade com benefício de ordem. Boto expressamente para o meu livro. Então, nessa situação fática, não sendo possível a execução, eu já faz parte da LID, estou pensando aqui na súmula 331, uma coisa assim, aquela discussão sobre a revogação da súmula 205, mas eu tenho lá, no título, não estou discutindo a executoriedade, eu não vejo o menor problema que eu possa executar e, eventualmente, a empresa possa pensar na ação regressiva. Mas, para o título, não tem problema. Então, na verdade, o senhor entende como competência da Justiça do Trabalho. Sem problema. Não seria competência do Justiça Alimentar. Não vejo problema. E a terceira pergunta, que eu acho que o senhor já respondeu anteriormente, é com relação à responsabilidade, seria subsidiária ou solidária? Para mim, é nesse caso. Obrigada. De nada, disponha sempre. Doutor Jeana, tudo bom? Eu queria saber de você sobre como fica a situação da responsabilidade da indenização com o ente administrativo, se o contrato for nulo e o empregado sofreu, por exemplo, um acidente do trabalho. Só isso, obrigada. É um prazer enorme te rever, você é uma pessoa do bem, gosto muito de ti, você sabe disso. E esse tema é um tema palpitante, mexe com algumas, digamos assim, mexe com minhas vísceras falar sobre esse tema. Por quê? Porque, de certa forma, a gente acaba tendo que falar da decisão do STF sobre a ausência de competência da Justiça do Trabalho para os entes estatutários. Né? Sendo estatutário, eu não posso mais discutir esse elemento, então estou fora dessa discussão. Agora, a partir do pressuposto que é uma discussão de uma regência pela CLT e uma discussão sobre a nulidade do contrato de trabalho, eu tenho que, nesse ponto, dizer, olha, responsabilidade trabalhista estricto sensu não teria em função da nulidade decretada pela própria Constituição, artigo 37, parágrafo 2º. Para a responsabilidade civil, é outra coisa. Por quê? Porque se eu parto do pressuposto que se afastou ali a vigência de uma relação empregatícia por causa da nulidade, mas que tem ali uma situação que, no final das contas, é uma relação de trabalho, ainda que não estatutária, e, do ponto de vista legítimo nulo, eu tenho uma prestação de serviços ao Estado, abstrair da discussão sobre competência, que é um meu engasgo dogmático, porque aí eu teria que discutir que isso deveria ir para a Justiça Estadual ou Federal, discutindo apenas a questão da responsabilidade, não tenho a menor dúvida que se pode discutir a responsabilidade civil. Por quê? Porque aí eu estou verificando as consequências lógico-normativas de uma conduta não querida pelo direito. Do ponto de vista da responsabilidade civil, é perfeitamente possível. Agora, o engasgo é a questão da competência. Por quê? Porque não se limita a discussão mais a seletistas estatutários. Por exemplo, os REDAS, que é um regime especial de administrativo, por que não está na nossa? Não está. O disciplina judiciária. Só. Mas não faz sentido, devia ficar com a gente. Eles são muito mais próximos, às vezes, da CLT do que o conceito estatutário, embora seja regime especial, regime administrativo. Mas não é da nossa competência, por força, por disciplina judiciária, da previsão do STF. Então, se superado o aspecto de competência, no mérito, é possível, sim, falar de responsabilidade. E um grande beijo para você, que é uma pessoa sensacional.